Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus, presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje, no quinto domingo, na liturgia, nós vemos na primeira leitura essa passagem do livro de Jó. E quando a gente fala do livro de Jó, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar desse personagem, já ouviram falar desse livro, mesmo que às vezes não tenha lido o livro, não tenha nenhuma passagem desse livro. E às vezes até guarda aquele ditado popular, né, que muita gente usa, né? A paciência de Jó. Com certeza vocês já ouviram isso, né? Preciso ter paciência de Jó. Na verdade, quando a gente olha para esse livro, a gente fica meio sem entender por que paciência, na verdade, né? Mas o que Jó nos ensina é a aceitação da nossa limitação humana, a aceitação da nossa condição. E veja que Jó é uma pessoa que começa a sofrer muitos dissabores, muitas coisas que o desagrada, doenças, perdas, mortes. Então ele fica ali se questionando. E ele até sofre com as pessoas ao seu redor, sejam seus filhos, seus amigos, até a sua esposa, vai questionar a sua fé em Jesus, em Deus, melhor dizendo. Mas como é que esse Deus está deixando você sofrer desse jeito? Não era para você sofrer, você é um homem temente a Deus? Mas uma coisa interessante é que Jó se dirige a Deus. Ele pergunta, ele questiona. Um grande ensinamento para nós é que muitas vezes a gente reclama de Deus para todo mundo. Não sei porque que Deus fez isso comigo, eu não sei porque que deixou acontecer isso, porque que deixou acontecer aquilo, mas a gente não fala com Ele. E Jó fala diretamente com Deus. Então é para ensinar a gente também isso. E para ensinar a gente que não é o fato de estarmos com Deus, que as nossas limitações da carne vão deixar de existir. Não vão. Então, quando eu falo da aceitação de Jó, é nesse sentido. Todos nós, sem exceção, precisamos aprender de Jó a entender as limitações que nós temos. Nós vamos ficar doentes, nós vamos sentir dores, nós vamos ter perdas de pessoas que a gente ama, que vai morrer antes de nós vamos morrer. Então são todas essas coisas que a gente tem que entender, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa carne, da vida aqui encarnada. Jesus encarnou, veio aqui, ele sofreu dores, perseguições, dissabores, perdas, morte dos amigos como Lázaro, e ele inclusive preso, açoitado e morto. Vence a morte, obviamente. Depois nós chegamos nesta carta de Paulo. E essa carta é interessantíssima, porque Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então cada um de nós também deveria dizer isso. Ai de mim se não pregar o evangelho. E ele diz que ele prega o evangelho não porque seja uma obrigação. Eu lembrava o padre falando, obrigação de participar na missa. Ele pregava não por obrigação, é como ele dissesse, é como que eu sou impedido. Eu não prego porque eu sou funcionário, eu não prego porque eu tenho salário, mas é no sentido, inclusive, da gratidão para com Deus, de tudo aquilo que nós temos e somos. De repente você pode achar que você não tem dom, mas para refletir a tua vida, o ar que você respira, a família que você tem, o emprego que você tem, o alimento que você tem, a voz que você tem, o olhar, os ouvidos. Então você vai ver quantas coisas, e você não pagou para ter nada disso, é tudo de graça. E de graça você recebeu, de graça deveis dar. Coloca a tua voz a serviço do evangelho. Coloca os teus pés para caminhar a serviço do reino de Deus. Coloca as tuas mãos para trabalhar a serviço do reino de Deus. Não seja acomodado, porque é isso que o evangelho vai dizer para nós.
E não faça as coisas para Deus, para pagar Deus, porque Deus não precisa da nossa paga, mas faça as coisas para Deus por pura gratidão. É assim que tem que ser. Eu fico a imaginar as pessoas consagradas, aquelas que se consagram nas comunidades religiosas, nas congregações. Mas não se esqueçam, elas consagram num carisma, mas todos nós, pelo nosso batismo, somos consagrados e consagradas a serviço do reino de Deus. E devemos fazer isso por gratidão. Eu costumo dizer na comunidade, aqui você não tem 13º, você não tem férias, você não tem hora extra, você não tem banco de horas, e você não tem hora de folga, você está disponível na hora que precisa. Eu comparo a uma mãe, as mães aqui entendem o que eu vou dizer. Uma mãe consagra a sua vida à família, a verdadeira mãe consagra a sua vida ao marido, aos filhos. A mãe não tem hora. A mãe levanta, faz café, limpa a casa, lava a roupa, cozinha, vai trabalhar fora, volta, leva para o médico, leva para a escola, e isso, aquilo. E ela não para. E se acordar 3 horas da manhã, ela levanta, se chorar, ela vai lá ver o que aconteceu. Ela está sempre disponível para servir. Então nós também devemos aprender das mães, nos colocar disponíveis para servir a Deus na hora que Deus precisar de nós. E aí no Evangelho, esse Evangelho é muito interessante porque ele vai nos dizer, e nós aprendemos, Jesus, ele mostra que ele sempre é uma pessoa em movimento. Se você pegar os Evangelhos todos e ler, você vai ver assim, que toda vez você vê assim, Jesus chegou, Jesus saiu, Jesus entrou na barca, Jesus curou, Jesus fez isso. Ele não parava, ele não era acomodado. Jesus partiu dali, Jesus foi para Cesareia, Jesus foi para Cafarnaum, Jesus chegou de Nazaré, Jesus chegou de Jerusalém. Era uma pessoa que ele não parava. E hoje o Evangelho fala que nessas andanças, ele saiu da sinagoga e ele pegou Tiago e João e foi para a casa de Simão e de André. Então estavam ali 4 dos seus apóstolos, ele chegando na casa, vão falar para ele que a sogra de Simão, Pedro, estava doente. Está com febre. Jesus vai lá e cura. Que ensinamento nós devemos tirar daí? Eu falo 2. Primeiro, se eu perguntasse para vocês, qual doença Jesus curou na sogra de Pedro? Vocês sabem? O que ele curou? Vocês não leram aí o Evangelho? A maioria responde, ele curou a febre. Mas febre não é doença. Jesus não curou. Febre não é doença. A febre ela é um sintoma. A febre é um grito de alerta que o nosso corpo dá. A febre é como se o nosso corpo estivesse dizendo, olha, cuidado que tem alguma coisa errada no teu corpo. Porque é uma ferida, é uma infecção, é uma inflamação. Então você tem que curar aquilo. Porque se você ficar tomando remédio para a febre baixa, mas a ferida continua. Depois a febre volta. Se você curar a ferida, a febre não volta. E Jesus, então, ele curou a doença dessa mulher. Não sei que doença que era, o Evangelho não fala, mas Jesus curou, e o Evangelho diz que, olha o segundo ensinamento. Primeiro, quando eu falei que é uma alerta, uma lanterna que acende, olhar para a nossa vida espiritual. Quando é que a febre vem como sinal da nossa vida espiritual para dizer para nós, cuidado, você está brincando com Deus, você está brincando com a igreja. Que sinais aparecem na tua caminhada espiritual? É uma missa que você não foi no domingo, não tem importância, eu fui pescar. Não tem importância, é carnaval, Deus entende. E assim, são sinais, alertas, pisca. Se você estiver sozinho na sua casa, lá no quarto, escuro, e a lâmpada acende sozinha, o que acontece? Você vai falar, opa, tem alguma coisa errada. A lâmpada não acende sozinha, é um alerta, vamos ver o que tem de errado. Então é o primeiro ensinamento desse Evangelho. O segundo ensinamento, o Evangelho diz assim, que Jesus deu a mão para a sogra de Pedro, levantou a velhinha, e ela passou a servi-los. Ela começou a servir Jesus e os apóstolos que ali estavam. Eu digo até que ela foi fazer uma galinha caipira. Jesus gostava de comer galinha caipira. Ela foi fazer uma galinha caipira para Jesus comer.
Mas aquela mulher se colocou a serviço. Então, o segundo ensinamento. Quando Jesus nos cura, quando Jesus faz milagres na nossa vida, nós devemos fazer como a sogra de Pedro, nos colocar a serviço de Jesus. Infelizmente, o que a gente muito vê hoje, as pessoas são curadas, as pessoas recebem os milagres de Jesus, viram as costas e vão embora. Como quem diz assim, estou satisfeito. A hora que precisar eu volto. A hora que der a dor apertar de novo, aí eu volto. É o que muita gente faz. E é o grande erro, porque muitas pessoas hoje estão correndo atrás das curas, estão correndo atrás dos milagres de Jesus. E está errado. Você não tem que correr atrás das curas e dos milagres do Senhor. Você tem que ir atrás do Senhor das curas e dos milagres. É atrás de Jesus que você vai. Porque você o ama, porque Ele é o Senhor da tua vida. Você ama a sua mãe por causa da comida que ela faz? Você ama a sua esposa por causa da roupa que ela lavou para você? Por causa da casa que ela limpou? Por causa do curativo que ela fez? Não, você ama porque ela é sua mãe. Você ama porque ela é sua esposa. Então eu não devo amar Jesus porque Ele me cura, porque Ele faz milagres. Não, eu devo amar Jesus porque Ele é o Senhor da minha vida. E se Ele não fizer cura, e se Ele não fizer milagre, eu vou ficar com Ele. Porque se você amar Jesus por curas e milagres, a cura não vem, o milagre não vem. O que vai acontecer? Você abandona Jesus. Ele não está fazendo o que você quer. E se nós compararmos o que eu estou falando para vocês entenderem, por que tem gente que não está indo atrás de Jesus, está errado, está indo atrás de cura e de milagre. Qual a diferença dos milagres, das curas que Jesus fazia lá na sua época, dos milagres e das curas de hoje? Que a gente vê por aí, principalmente na televisão. Jesus curava graciosamente. Ele não cobrava nada de ninguém. Jesus curava a pessoa que ele nem sabia que ele estava curando. Essa semana nós vimos 2 exemplos. A mulher hemorroísta que tocou na orla dele, ele nem viu a mulher, e a mulher foi curada. A filha de Jairo estava a quilômetros de distância, morta, e ele ressuscitou a menina. Jesus, quando curava, ele não ficava esperando a Rede Globo para dar entrevista. Ele não ficava esperando as selfies, os holofotes. Jesus não pedia, me dá alguma coisa em troca, já que eu curei. Jesus não dizia para a pessoa, se você não pagar o dízimo, você não vai ser curada. Ele curava. Agora a diferença hoje é que tem gente que, na verdade, está vendendo cura e milagre. Então não é cura e milagre, é falsidade. Eu fico pensando, tem hora, como é que pode uma pessoa brincar com Deus, brincar com a igreja de tal forma, a pagar para as pessoas falar testemunho falso, pagar para a pessoa sentar na cadeira de roda, fingir que é aleijada, para depois levantar, e aí todo mundo dá glória, aleluia, e vamos que vamos ganhar dinheiro. Não caiam nessa. Não se deixe levar por esses falsos profetas. E para concluir, eu lembro, olha bem o que eu vou falar. O Evangelho aí está dizendo assim, que quando Jesus acabou de comer a galinhada, ele saiu da casa de Pedro, com os apóstolos, a hora que ele saiu na porta, ele disse, precisamos ir para pregar em outros lugares. Como eu disse para vocês, ele não ficou ali acomodado, ele vai. Mas aí o Evangelho diz assim, que eles trouxeram até Jesus, olha a palavra que é usada no Evangelho, todos os doentes. Trouxeram a Jesus todos os possuídos pelo demônio. Todos, significa que não ficou nenhum para trás. Trouxeram todos os doentes daquela região, daquele vilarejo. E aí um pouquinho mais abaixo o Evangelho diz o quê? Jesus curou todos. É isso que está dizendo aí? Não. Está dizendo, Jesus curou muitos doentes. Jesus libertou muitos possessos. Então ele não curou todos, e nem ele expulsou todos. E aí por quê? É para ensinar para nós que a principal missão de Jesus primeiro é anunciar o reino de Deus. Jesus não veio aqui para ser curandeiro. Então é a primeira coisa, para a gente entender isso. Por que Jesus... E segundo, todas as curas que Jesus fazia, não tem uma cura, um milagre no Evangelho que você me mostre para mim, que Jesus tenha feito e diz assim, eu te curo pelos poderes de Deus que tenho. Tem alguma coisa assim na Bíblia? Jesus dizendo, eu sou filho de Deus Todo-Poderoso, por isso levanta. Não tem lugar nenhum na Bíblia isso.
Todas as curas, todos os milagres que Jesus faz, ele olha para a pessoa que ele curou, ele olha para o aleijado, ele olha para o cego, ele diz muitas vezes, a tua fé te curou. É por isso que não curou todos, porque teve muitos que não tiveram fé. Aprendamos disso. Pensamos nessa liturgia de hoje, que Jesus nos dê a sabedoria de não nos deixar enganar por falsos profetas, falsos pastores, e o discernimento e a luz para ter a fé necessária para que milagres e curas aconteçam na nossa vida, para que assim o dia que Ele nos chamar, possamos estar todos juntos na glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.